Olá, pessoal, tudo bem? Vamos, para mais uma aula. Nessa aula vamos trabalhar um crime patrimonial, no caso, a apropriação indébita previdenciária. Vamos falar sobre as disposições gerais, dos crimes patrimoniais. Então, e depois vamos retomar os crimes contra a dignidade sexual, trabalhando mais três crimes, tá? É isso mesmo, mais três: pornografia sexual, assédio e o registro não autorizado da intimidade sexual. Aí depois vamos fazer mais uma aula trabalhando outros crimes também sexuais, tá bom? Então, vou aqui compartilhar a tela com vocês. Bem, pessoal, vamos trabalhar inicialmente esse crime aqui, a apropriação indébita previdenciária, tá? Um crime que ele é muito cobrado em provas, principalmente quem vai fazer concurso, na área federal, tá? Então, vamos dar uma atenção a esse crime, antes, trabalhar a classificação dele, tá certo? Então, a apropriação indébita previdenciária, trata-se de um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige aí nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, E aí existe uma questão interessante. Para o Supremo Tribunal Federal, a apropriação indébita previdenciária é um crime material, pois, para sua consumação, ele exige a ocorrência do resultado naturalístico. Já para a doutrina, seria um crime formal. Então, para sua consumação, não seria exigível, um resultado naturalístico, tá? Além disso, é um crime doloso, tá? Então, não admite modalidade culposa. Também, trata-se de um crime de forma livre, Então, admite qualquer meio de execução. É um crime unissubjetivo ou de concurso eventual. Então, ele pode ser praticado por uma pessoa, mas admite concurso de pessoas. É um crime, que ele é unissubsistente, tá? Também, porque não admite o fracionamento da conduta. Então, se não é possível o fracionamento da conduta, não cabe tentativa, tá, pessoal? E ainda é um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento, determinado do tempo, tá? E aí é interessante, que a apropriação indébita previdenciária, ele não é um crime, assim, é essencialmente contra o patrimônio, É um crime contra a previdência social. É tudo que você fala, apropriação indébita previdenciária. Então, ataca, aí a previdência social, beleza? E aí, também outros pontos importantes, fala-se que é uma lei penal em branco homogênea, porque ela deve ser complementada pela legislação previdenciária, em relação aos prazos de recolhimento, tá? Então, esse é um ponto importante, E aí, existe também um crime, pessoal, que é o crime do artigo 337-A, que é um crime contra a administração pública. Por que é importante falar desse crime? Porque se nessa conduta aí for utilizada a fraude, então já tenho esse crime do artigo 337-A, que é a sonegação de contribuição previdenciária, tá? Que é um crime contra a administração pública. Ponto importante aqui da apropriação indébita previdenciária: competência para processo e julgamento, Justiça Federal, tá? Esse é um ponto importante, a competência é da Justiça Federal, beleza? Outro ponto, pessoal, será que é possível aplicar o princípio da insignificância a esse crime? Em relação, segundo o STF e STJ, sim, desde que a quantia não ultrapasse, o prejuízo, a previdência não ultrapasse o patamar de R$ 20.000, tá? Então, se não ultrapassar o patamar de R$ 20.000, é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância. Então, o que representa o princípio da insignificância, pessoal? Eu tenho, uma causa excludente da tipicidade material. Então, se eu excluo a tipicidade material, não há tipicidade, consequentemente, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime, tá? Então, aí, os pontos, importantes, do crime, beleza? Vamos aqui, já dar uma olhada no tipo penal, tá? Quando fala aqui, deixar de repassar a previdência social, por isso que é um crime, que afeta a previdência,
as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, é um crime aí de elevado potencial ofensivo. Então, de forma geral, pessoal, o bem jurídico tutelado aí por esse crime é a Seguridade Social, né? Tem definição ali no artigo 194 da Constituição, quem quiser depois dar uma olhada lá, né, também, tá? E também, né, de certa forma, protege-se a ordem tributária, né? O objeto material desse crime, pessoal, justamente o quê? É a contribuição previdenciária, né, como fala o tipo penal, que é arrecadada, mas não recolhida. Eu arrecado a contribuição, mas não recolho ela aos cofres públicos, tá? Então, as contribuições previdenciárias são destinadas, né, ao custeio da Previdência, né, enfim. Se você já estudar direito tributário, tem as espécies de tributos, as contribuições sociais, dentre elas nós temos as contribuições previdenciárias, tá, pessoal? E aí, ponto importante em relação a esse crime. Quando fala aqui, ó, deixar de repassar, anota aí, é um crime omissivo próprio ou puro, tá, pessoal? É um crime omissivo próprio ou puro. Até por isso também que não cabe tentativa em crime omissivo, né? Tá? Beleza? Então, um ponto também importante. Aí tem alguns pontos aqui que a doutrina trata, não vou passar, que né, tem muita coisa. O sujeito passivo, né, desse crime é a União Federal, né, que é através da Receita Federal do Brasil, né, que arrecada e fiscaliza as contribuições, é o sujeito passivo do crime. Então, como eu falei, em relação à consumação, o STF entende que é um crime material, pois depende o quê? Da efetiva lesão aos cofres da União. Então, tem que ter a lesão. O STF exige a lesão aos cofres públicos da União Federal, sob pena de não estar configurada com a conduta criminosa. Então, por isso, para o Supremo, trata-se aí de um crime material, tá? É um ponto importante, beleza? O STJ, né, também, né, fala, ó, o crime de apropriação de ideia previdenciária é previsto no artigo tal, possui natureza... mas aí fala do inciso 1, vamos falar sobre ele depois, tá? E como eu falei, pessoal, esse tipo penal do artigo 68A não trata da fraude como elementar do delito. Por quê? Existe o crime de sonegação de contribuição previdenciária, que esse sim é praticado por meio fraudulento, que está no artigo 337A do Código Penal, tá? Tentativa não é possível, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, beleza? E aí, pessoal, aqui no parágrafo primeiro, né, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só, pronto. Não, aqui é melhor assim. Deixa eu tirar só aqui, isso. Aqui no parágrafo primeiro, trata das formas equiparadas, né? Então, veja só, nas mesmas penas incorre quem? Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadado ao público, né? Recolher, né? Deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços, e deixar de pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social, tá? Então, pessoal, aí, né, nessas formas equiparadas, eu tenho três figuras, né, que são equiparadas ao crime. Ixi, peraí, saiu aqui, né? Deixa eu voltar. Pronto, agora voltou. Então, três figuras são equiparadas ao crime, né, de apropriação indébita previdenciária, tá? E aí, pessoal, a consumação é justamente com a ausência de recolhimento da previdência, né? A ausência de pagamento ao empregado do benefício previdenciário que ele teve ali, né? Tá? Então, pessoal, essas três situações aqui são condutas equiparadas, tá? Então, se cai na prova, né? São condutas equiparadas à sonegação, à apropriação indébita previdenciária, tá?
Então, isso aqui é importante. Aí tem algumas questões que a doutrina explica, a questão do substituto tributário, o contribuinte de direito, né? Que recebe por lei a atribuição de arrecadar e recolher o tributo, né, e tal. E quem recolhe isso aqui é o substituto tributário, o contribuinte de direito, né, o empregador, por exemplo, né, enfim, tá? Que recolhe ali do salário do empregado, tem que repassar a previdência, né, tá? O recolhimento, beleza? Aqui no parágrafo segundo, pessoal, nós temos uma causa extintiva da punibilidade. Ó. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente, não é voluntariamente, tem que ser algo espontâneo. Quer dizer o quê? Se ele for notificado, né, e declarar, confessar, não extingue a punibilidade. Ó, que declara, confessa, efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e preste as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal, tá, pessoal? Então, aqui tem que se dar antes do início da ação fiscal, não pode ser depois. Ah, foi notificado, como eu falei, pelo fisco. Não cabe a extinção da punibilidade. Para isso acontecer, ele tem que agir de forma espontânea, declarar, confessar, efetuar o pagamento antes do início da ação fiscal. Então, ponto aí relevante, tá bom? Parágrafo terceiro, pessoal, aí temos mais. Deixa eu ver aqui. Temos mais algumas situações importantes, né? Que tratam justamente de quê? Perdão judicial, né? E aplicação isolada da pena de multa. Então, fala que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, perdão judicial, ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que, primeiro, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Então, aqui foi o quê? Após a iniciação fiscal, mas antes de oferecer a denúncia, né? E paga a contribuição social, inclusive acessórios. Ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social de maneira administrativa, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções, né, fiscais, tá? Então, são situações aí que é cabível perdão judicial, né, ou, se for o caso, aplicação isolada da pena de multa, beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, o parágrafo 4º, né, aqui fala o quê? Do parcelamento da contribuição previdenciária. E a inaplicabilidade desse parágrafo terceiro aqui. Então, ó, é facultada, perdão, a faculdade prevista no parágrafo terceiro deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido de maneira administrativa, como sendo o mínimo para o julgamento de suas execuções fiscais. Nesse caso aqui, não aplica-se o parágrafo terceiro, porque eu estou falando de parcelamento de contribuições, né, em que o valor, incluindo os acessórios, acessório que é juros, né, correção, é superior àquele estabelecido, né, pela Previdência como o valor mínimo para o legislamento de suas ações, de suas execuções fiscais. Esse valor mínimo eu não me recordo. Não sei se também é R$ 20.000, né? Eu queria que seja R$ 20.000, tá? É isso mesmo, é o nome da União, isso. São R$ 20.000, o valor. É o mesmo valor que para aplicabilidade e significância. Se superar R$ 20.000 e houver parcelamento, não se aplica o parágrafo terceiro, tá? Que é o perdão judicial, né? Ou, se for o caso, aí, a aplicação isolada, né, da pena de multa. Parágrafo 5º, pessoal. Parágrafo 5º também trata aqui de um ponto, né, importante, tá? Então, fala aqui, cadê ele? Ó, a extinção da punibilidade que trata o parágrafo 2º não se aplica ao agente declarado devedor, quanto mais em decisão administrativa definitiva inscrito no cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal, CADIM, né? Então, quem se enquadrar nessas situações aqui, pessoal, não tem, né, a condição ali de ter, né, a sua punibilidade extinta, tá? Isso ingressou em 2026, ó. É uma novidade.
olha só, o fato de o agente deixar de ser considerado devedor quanto mais não afasta o disposto do parágrafo 5º, no caso, isso aqui que nós lemos, né? Em relação aos atos praticados no período em que era assim considerado. Ele deixou de ser devedor quanto mais, mas em relação aos atos que ele praticou, que o levou a ser considerado, né, anteriormente como devedor quanto mais, não se aplica, tá? Não afasta, perdão, o parágrafo 5º, né? Que é a não aplicabilidade da causa extintiva da punibilidade do parágrafo 2º. Então, muita atenção nesse artigo aí, especialmente, pessoal, nos dispositivos, né, nos incisos em si, né, nos parágrafos dele, porque pode, né, ser cobrado aí na nossa prova, tá bom? Agora, pessoal, vamos trabalhar as disposições gerais, tá, do Código Penal, dos crimes patrimoniais, tá? Então, vamos lá trabalhar. Só ver se eu consigo entrar aqui para a gente já começar a falar sobre elas, né? Vou colocar aqui no Código Penal. O artigo 181. Então, pessoal, aí, esse artigo ele é bem importante, já apliquei ele várias vezes, né, no dia a dia da delegacia, né, acontece, né? Então, essas disposições aí, pessoal, tratam o quê? De imunidades penais, né, absolutas ou relativas, tá? Que se aplica a maioria dos crimes patrimoniais, né? Então, só algumas situações aqui do artigo 183 em que não se aplica, né, que vamos falar, beleza? Aqui, no artigo 181, nós temos, opa, desculpa, nós temos as situações de imunidade penal absoluta. Então, aqui fala aqui, ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos deste título, né, crimes patrimoniais, em prejuízo, primeiro, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, tá? Então, aqui é uma imunidade, pessoal, absoluta, beleza? Então, nesse caso aí, tá na constância da sociedade conjugal, não é isento de pena. Então, por exemplo, a mulher que furta dinheiro do marido, o marido que furta dinheiro da mulher, o marido que aplica um golpe de estelionato contra a mulher, durante a constância da sociedade conjugal. Então, isso aí, pessoal, é isento de pena, tá? Então, nós temos a isenção da pena, beleza? Então, assim, há algumas situações aqui. Ah, professor, mas aí, se por acaso, né, ou for uma união estável, será que se aplica? Eu entendo que sim, porque é benéfico, né? A analogia em malam partem no direito penal é proibida, mas se for para beneficiar, pode. Então, nesse caso, eu entendo que cabe, né? União estável, se um subtrair valores do outro, esse que subtraiu, ele fica isento de pena, tá? Também, pessoal, que praticar quaisquer dos crimes patrimoniais, né, em prejuízo de ascendente, né, o filho contra o pai, a mãe, contra o avô, avó, bisavô, bisavó, o descendente, o pai contra o filho, avô contra neto, por aí vai, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, o pessoal aqui também configura, né, situação de imunidade absoluta, tá certo? Aí que nós temos, no artigo 182, a imunidade relativa, somente se procede mediante representação, né? Então, carceria de ação penal pública condicionada à representação. Se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Então, tem a separação judicial, né? Um cônjuge contra o outro, nesse caso, mas há até umas situações aqui que a separação judicial, uns falam que até já teria acabado, não existiria mais, né? E aí existe essa discussão no âmbito civil, né? Tá? Mas tá aí, né? No Código Penal. O prejuízo de irmão legítimo ou ilegítimo, um irmão subtrai valores de outro irmão, enfim, né? Prática de estelionato, aprovação indébita, né? Também. Se de tio ou sobrinho com quem o agente coabita, né? Então tem que morar junto ali, né?
Então, contra o tio ou sobrinho, né? No caso, o sobrinho contra o tio contra o sobrinho, né? Então, são situações, pessoal, em que depende de representação da vítima. Se a vítima não representa, não há que se falar em ação penal nessas situações aí, tá certo? E aí, pessoal, o artigo 183, né, traz o seguinte, ó, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Quer dizer o quê? São situações aqui, né, nos incisos 1, 2 e 3, em que não é possível a aplicação nem da imunidade relativa e nem da imunidade absoluta. Então, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Se há emprego de violência ou grave ameaça, não há que se falar em imunidade. Então, roubo e extorsão já de cara está fora, né? Ao estranho que participa do crime. Por quê? Conforme o artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias de caráter pessoal, né, comunicam-se no concurso de pessoas, salvo quando elementares do crime. Então, veja só, aí não é elementar do crime, né? É uma circunstância de caráter pessoal. Então, se eu contratar alguém para subtrair R$ 1 milhão da minha mãe, por exemplo, eu fico isento de pena, porque é um furto, é um crime, não tem violência, tem grave ameaça. Já o estranho aqui, o segundo, o indivíduo que está agindo, né, que está me ajudando nisso aí, ele responde por furto, ainda pode ser qualificado pelo concurso de pessoas, porque a ele não se aplica a imunidade, porque é uma circunstância de caráter pessoal, eu ser filho da vítima, isso não vai se comunicar no concurso de pessoas, até porque não se trata de elementar do crime, tá? E aí, pessoal, inciso 3, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, contra pessoa idosa. Então, se a vítima é idosa, mesmo que seja um crime que não tenha violência ou grave ameaça, não se aplica a imunidade, tá? Também mais um ponto, né, importante aí, beleza? E aqui, pessoal, artigo 183A. Nos crimes em que trata esse título, quando cometidos contra as instituições financeiras e os prestadores de serviços de segurança privada, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas são aumentadas em 1/3 até o dobro. Né? Aqui nós temos uma causa especial de aumento da pena, tá? Desde que assim, um roubo, um furto, por exemplo, né, seja praticado contra instituições financeiras ou prestadores de serviços de segurança privada, tá? Então, se for praticado contra essas instituições, algum crime dos crimes patrimoniais que estudamos, né, a pena será aumentada, beleza? Então, muita atenção nessas disposições, pessoal, gerais aí do Código Penal, tá certo? Então, beleza. Quando se encerra, né, os crimes patrimoniais, pessoal, e vamos lá retomar os crimes contra a dignidade sexual, tá certo? Vamos falar sobre o crime de importunação sexual, assédio e registro não autorizado da intimidade sexual. Para falar sobre esses nessa aula. Aí na próxima aula, vamos falar sobre estupro, corrupção de menores, favorecimento, prostituição, divulgação de sexo. Talvez a gente até avance mais, além do assédio, do registro do estupro vulnerável hoje, né? Dessa aula, quer dizer, né? Então, pessoal, vamos falar aí da importunação sexual, tá? Crime muito importante, né? De ser estudado. Só voltar aqui. Espero que vocês estejam estudando para a prova, né? Já passei o assunto faz tempo, né? Cadê aqui? Achei. É isso, vai ser agora. Importunação sexual. Falando sobre estupro, tratamento ao pudor, violação sexual na aula, né? Já tivemos aula sobre isso, tá? Pronto. Vamos agora trabalhar a importunação
sexual. Isso, artigo 215-A. Pessoal, primeiramente, né, por muito tempo, existia um vácuo legal, né? Por exemplo, teve uma situação numa cidade, acho que foi em Recife, não lembro agora, foi São Paulo, mas Recife teve também, que o sujeito ejaculou na vítima, né, no ombro dela, ele estava em pé no ônibus, né, ejaculou na vítima, então se masturbou ali e tal. Ele está na época do delegado prendeu por estupro, mas no final das contas, né, ele respondeu somente pela contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, é isso mesmo, importunação ofensiva ao pudor, que estava lá no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, uma pena muito baixa e tal. E aí, ou o cara respondia por essa contravenção, que não dava muita coisa para ele, né, de responsabilização penal, ou ele respondia já para o estupro. O estupro não podia, porque estupro exige violência ou grave ameaça. Então, surgiu esse tipo penal intermediário, através da Lei 13.718 de 2018, né, que trata da importunação sexual, que veio justamente preencher esse vácuo legal, né? Tá? Então, pessoal, em relação à classificação do crime, né, importunação sexual é um crime simples, tutela o único bem jurídico, no caso, a dignidade sexual, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, né, não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Ponto importante, diferente do estupro, né, por exemplo, a importunação sexual é um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Então, para sua consumação, não exige ocorrência de um resultado naturalístico, tá? Então, característica importante da importunação sexual. É um crime de forma livre, né? Você pode ter importunação sexual até mesmo no âmbito virtual, tá? É um crime que é comissível em regras de uma ação instantânea, né, também, pois o momento consumativo é um momento determinado no tempo. Ele é unissubjetivo de concurso eventual, pode ser praticado por uma pessoa, mas admite concurso de pessoas, né? E é um crime, pessoal, que é plurissubsistente, admite fracionamento da conduta, então pode sim ter, né, ali uma importunação sexual, né, da modalidade tentada, beleza? Então, vamos dar uma lida aqui já no artigo, né? Então fala, ó, praticar contra alguém e sem a sua anuência, isso é importante, porque se houver anuência não é crime. Ato libidinoso, né? Que seria o quê? Qualquer ato com conotação sexual, com o objetivo de satisfazer a lascívia ou a própria lascívia ou a de terceiro. Lascívia, né, o desejo sexual, né, enfim, reclusão de 1 a 5 anos, se não constitui crime mais grave. Quando fala isso aqui, pessoal, quer dizer o quê? É um crime expressamente subsidiário. Por exemplo, se houver emprego de violência ou grave ameaça, aí eu tenho o quê? Estupro, né? Se aqui envolver a depender, né? Se o corpo da vítima estiver envolvido no ato, envolver uma pessoa menor de 14 anos, estupro de vulnerável, né? Por exemplo, e por aí vai, né? Se houver emprego de fraude, com obtenção de, né, favorecimento sexual, eu tenho estelionato sexual, que é a violação sexual mediante fraude. Por isso que é um crime expressamente subsidiário, tá, pessoal? Então, um crime de subsidiariedade expressa, né? Então, eu já falei aqui alguns pontos, né? Importante. Teve caso que eu trabalhei, o cara entrou numa loja, pediu para ir no banheiro, que era ainda, inclusive, e aí saiu do banheiro já com o órgão genital para fora ali, né, se masturbando, então isso configura. Então, a importância sexual, o indivíduo pratica um ato libidinoso contra alguém sem a anuência dessa pessoa, não precisa nem tocar a pessoa, né? Basta que ele pratique algum ato libidinoso direcionado a essa pessoa. E aí entra a importância da distinção, né, da importância sexual para o ato obsceno, que é um crime também, né? O ato obsceno está ali no artigo 233 do Código Penal, porque no ato obsceno eu vou praticar um ato libidinoso em local público, exposto ao público, de acesso ao público, sem direcionar ninguém, tá? A minha conduta. Já na importunação sexual, não, eu vou direcionar a minha conduta a uma determinada pessoa, né? Ou determinadas pessoas. Teve um caso, por exemplo, eu trabalhei, eu até comentei em sala isso, o cara estava na porta de um salão de beleza, cheio de mulheres, né? Clientes, mulheres, e ele começou a se masturbar na rua e olhar para o salão ali,
e as mulheres vendo o que ele estava fazendo, porque estava próximo, né, era uma porta de vidro, assim, e tal, chamaram a polícia, eu era o plantonista do dia, e nós autuamos ele, né, por importunação sexual, tá certo? É evidentemente que ele praticou esse crime, né, nesse contexto aí, né, tá? É um crime doloso, pessoal, não admite a modalidade culposa, tá? Então, como eu falei, é um crime formal, então consuma-se num instante em que o agente ele pratica o quê? Contra a vítima algum ato criminoso, sem a anuência dela, desde que ele tenha como objetivo isso aqui, né? Satisfazer, tá? A própria lascívia ou a lascívia de terceiro, né? Ah, mesmo que ele não consiga, de certa forma, se chegar ao grau de satisfação que ele quer. Então, não tem essa, né? É por isso que o crime se consuma. Praticou ato libidinoso, né, contra alguém sem anuência, crime consumado. Ação penal pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada, beleza? Pronto, pessoal. Então, em relação a esse crime, era isso, tá? A importunação sexual. Vamos agora trabalhar, pessoal, o assédio sexual, que é esse crime aqui, do artigo 216-A do Código Penal. Crime também que, infelizmente, é muito comum de acontecer, muito comum mesmo, principalmente em empresas, né? Locais de trabalho, e a maioria das vezes as vítimas são, né, do sexo feminino, tá? Então, também é uma realidade triste, né? Então, pessoal, assédio sexual, né? Antes da gente começar a trabalhar, vamos falar da classificação. Em relação à classificação, pessoal, o assédio sexual é um crime próprio. Quer dizer o quê? Ele exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Então, não é qualquer pessoa que pode praticar o assédio sexual, né? Vamos falar sobre isso. É um crime também que é formal, assim como a importunação. Então, o assédio é um crime formal, ou de consumação antecipada de resultado cortado. Então, não exige para a sua consumação a ocorrência de um resultado naturalístico, tá, pessoal? É um crime de forma livre, eu posso ter assédio até no âmbito virtual também. Crime comissível, exige uma ação em regra, parte do agente. É um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento determinado no tempo. Ele é unissubjetivo de concurso eventual, ele pode ser praticado por uma pessoa, mas admite, né, ali o concurso de pessoas. E o assédio é um crime plurissubsistente, é possível, né, em regra ali, né, cabe até conduta tentada, né. E aí, pessoal, quando a gente fala de assédio sexual, o objeto material desse crime é a pessoa, pode ser, né, tanto sexo feminino como masculino, tá? Outro ponto, o assédio, até vou ler aqui, depois vou fazer essa observação para vocês. Então, fala aqui o artigo 216A. Olha o que diz. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem a favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, infelizmente, né? Eu acho, assim, uma pena muito baixa para os danos que ele provoca à vítima, né? É um crime de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima não ultrapassa o patamar de 2 anos, tá? Então, pessoal, aqui, no assédio, vamos lá, observe, ele deve ser praticado, pessoal, em razão de uma relação do exercício de emprego, cargo ou função, né? Como também de superior hierárquico e funcionário público, né? Subalterno, isso na estrutura da administração pública, né? E aí, quando fala aqui, ó, para a sua condição de superior hierárquico, hierarquia, pessoal, só existe na estrutura da administração pública. Não existe hierarquia na iniciativa privada. O que eu tenho é uma ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo, função, né? Então, a assédio pode ser praticado várias maneiras. Então, por exemplo, tá ali, eu sou um gerente de uma empresa, eu tenho ali uma funcionária, né, que é minha, né, vou dizer, eu tenho uma ascendência, né, em relação à minha função, que eu exerço na empresa, e aí eu passo a assediá-la, né? Olha, vamos dar uma saída, né, vamos, né, nos conhecer melhor, você sabe que eu sou gerente aqui na empresa, eu posso melhorar.
e começa a praticar essas situações, então isso configura assédio sexual, né? Sempre tendo esse intuito, pessoal, de obter vantagem e favorecimento, né, sexual. Então, esse constrangimento tem como fim esse dólar aqui específico, né? Obter vantagem e favorecimento sexual, tá certo? Como eu falei também, o crime doloso, né, não admite modalidade culposa, ação penal pública incondicionada, tá? No assédio sexual, a ação penal é pública incondicionada, tá? E aí, pessoal, como eu falei, depende do sexo, né? Qualquer pessoa pode ser vítima, né, desse crime. O constrangimento ele pode se dar, pessoal. Ah, sim, ponto importante: não há violência nem grave ameaça. Se houver grave ameaça, né, ou você se submete ao que eu estou falando, vou prejudicar a sua vida, você vai pagar caro por isso, e aí, então, isso configura estupro, tá? Então, cuidado, beleza? O assédio sexual, não há, como a importação também, né, que nós falamos há pouco, não há um emprego de violência ou grave ameaça, tá, pessoal? Então, não há que se falar no assédio, na importunação, violência ou grave ameaça, tá? Aí aqui a doutrina depois leio, né, trata muitos pontos importantes. Como eu falei, é um crime próprio, né, ou especial, quer dizer o que? Exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, que é justamente isso aqui, ó. O agente tem que ter a condição de superar com relação à vítima ou uma ascendência, né, empregatícia, enfim. Então, pessoal, aí que tá, né? Ah, professor, mas se tiver o mesmo patamar, não há delito, não configura o assédio sexual. Se o autor do constrangimento, né, dessa conduta, ele tiver a mesma posição da vítima, né? Ou se tiver uma posição inferior à vítima, então não configura assédio sexual, não. O subordinado ali dando em cima da patroa, né, por exemplo, não configura assédio. Está no mesmo nível ali na empresa, ou no mesmo nível hierárquico na administração pública. Não configura assédio sexual também. Não vai configurar. Então, muita atenção, tá, pessoal? Em relação a isso, beleza? Aí tem uma questão também importante, né? Ah, a relação professor e aluno pode configurar assédio sexual? Por muito tempo não era considerada assédio. No entanto, o STJ decidiu em sentido contrário. Então, pessoal, sim, é possível a configuração de assédio sexual na relação entre professor e aluno, sim, tá? Com certeza, beleza? Isso, na verdade, antes mesmo dessa decisão, já defendia isso. Ela é de 2015, se não me engano, essa decisão, mas antes não era considerado. Então, sim, tá? Se há o constrangimento ali do aluno, né? Como pode configurar, sim, né, o assédio. Agora, é aquela coisa, se o constrangimento do aluno for com o intuito de obter vantagem, mediante emprego de violência à pessoa, grave ameaça, aí eu já tenho estupro, né? Tem que analisar o caso concreto, beleza? Se o professor ameaça o aluno, visando justamente, né, até algum favorecimento sexual, e aí configura com isso, né, o crime de estupro, tá? É questão de líderes religiosos, né? Entende que não configura assédio, tá? Pode configurar estupro, violência sexual, porque não há essa ascendência, né? Emprego, função. Eu discordo, entendo que há sim, mas a doutrina entende que não, né? E aí, pessoal, tem outros pontos aqui, vocês podem depois dar uma lida na doutrina, né? E aqui no parágrafo 2º, nós temos a causa de aumento. A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 anos, tá? Então, se a vítima é menor de 18 anos, beleza? Nós temos aí o assédio sexual majorado, tá? Majorado. É a questão que entra quando é vulnerável, menor de 14, né? Enfim, tá? Aí tem que analisar direitinho, porque pode depender, pode configurar até tentativa de estupro de vulnerável, né? Então, tem que verificar isso, né? Com calma, tá? Beleza? Acho que era isso, acho que não tem mais nenhum ponto assim relevante em relação a esse crime. A doutrina vai falar que a questão do menor de 14 anos, né, tal. Aí eu já, como eu falei, né, nesse caso, pessoal,
Ó, se a vítima contar com menos de 14 anos, ou for pessoa vulnerável, né, tal, caracteriza estupro de vulnerável, consumado ou tentado. Eu concordo também, né, com isso, né? Porque nesse caso, quando é menor de 14, o assédio sexual apenas é um meio de execução do crime. Então, é um estupro de vulnerável, tentado. É que nem a questão que nós trabalhando da violação sexual mediante fraude. Ele tem, né? Como pode quatro libidinoso com menor de 14, meu amigo, é estupro de vulnerável. Não tem muito o que falar, não, tá? Beleza? Pessoal, avançando aí, vamos agora falar sobre esse crime aqui do artigo 216b, né? Que é o registro não autorizado da intimidade sexual, tá? Registro não autorizado da intimidade sexual. Então, inicialmente, vamos falar sobre a classificação desse crime. É um crime simples, né? Tutela o único bem jurídico, no caso, a intimidade sexual, certo? É um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, né? Aí novamente, né, também estamos diante de um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Então, para a sua consumação, ele não exige nenhum resultado naturalístico. É um crime de forma livre, né, admite qualquer meio de execução. Crime comissivo, em regra, exige uma ação por parte do agente, é instantâneo ou permanente, vai depender da conduta, né? Pode ser um crime instantâneo, cuja consumação é no momento determinado, ou permanente, né? Cuja consumação se prolonga no tempo. Ele é um subjetivo de concurso eventual, pode ser praticado por uma pessoa, mas admite o concurso de pessoas. E é um crime plurissubsistente, né? Admite o fracionamento da conduta, logo, né, pessoal? Cabe tentativa. Ponto importante: esse crime é um crime doloso, não admite modalidade culposa. E observa a pena, né? A pena do crime aqui, pessoal, é de 6 meses a 1 ano e multa. Então, estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais. A ação penal, pessoal, desse crime, pública incondicionada. Crime de ação penal pública incondicionada, beleza? E aí, vamos dar uma lida aqui, pessoal, na conduta, né? Aí tem aquela a situação, né, do registro, né? Ó, como surgiu isso aí, né? Lá em 2018, né, tinha um apartamento alugado pelo Airbnb, né, e conseguiram lá um casal, né, detectar que estava sendo vigiado, né? Notaram a luz vermelha no espelho e estavam lá sendo, né, monitorados. Aí foi toda uma repercussão e tal, né? Então, com isso veio a Lei 13.772 de 2018, que cria justamente esse crime, tá? Que é um crime aí muito importante, beleza? Então, fala aqui o tipo penal: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, né? Então, não pode ter autorização. Então, tá lá a mulher sem roupa na cama, o namorado vai filmar, se ela permite, ela não pode alegar depois que não autorizou, entendeu? Ela tá lá dando um sorriso no frente da câmera, interagindo com ele e tal, aquela coisa ali descontraída, certo? Não autorizou ele a fazer isso, né? Tá? Se houver autorização, não há crime. Agora, se não houver, ó, sem autorização, aí é crime. Então, envolve tanto o ato de filmar, fotografar, registrar, né? Então, envolve cena de nudez, né? Tá tomando banho, tá de roupa íntima, ou ato sexual libidinoso em si, de caráter íntimo e privado, né, pessoal? Então, são situações, né? Tá lá a pessoa se masturbando lá, o ato, né, libidinoso de caráter privado ali, né? Ou tá tendo uma relação sexual com uma pessoa, isso está sendo filmado, então configura, tá, a conduta criminosa, beleza? Então, e aqui nós temos, né, o parágrafo único, na conduta equiparada, isso aqui é interessante, na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. É interessante que nesse parágrafo único aqui, a vítima ela não participa do ato sexual, ela não é filmada, nada. Ela não é filmada, fotografada, nada. Simplesmente faz uma montagem com a imagem dela. Insere ela num vídeo de natureza sexual, pornô e tal, ou numa foto, numa imagem, enfim, né?
incluindo desde que envolva uma cena de nudez, ato sexual, né, de caráter íntimo. Então, essa pessoa ela é incluída, ela não participou disso. Então, nós temos aqui uma conduta equiparada, tá? Uma conduta equiparada. E na doutrina explica, né, outros pontos importantes também. Vocês estão estudando, né, já esse crime, né, que já foi passado, que vai ser cobrado na prova, né, enfim, tá? Pessoal, vamos agora avançar, né, para tratar do crime de estupro de vulnerável, tá? É o artigo 217-A do Código Penal. É um crime muito importante de ser estudado. Deixa eu só colocar aqui no Código Penal, que é esse aqui, ó, artigo 217-A do Código Penal. Crime de estupro de vulnerável. Então, vamos começar a falar sobre ele. Então, pessoal, o último crime dessa aula, né? Depois eu vou gravar outra aula trabalhando os demais crimes, né? Corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro, caso prostituição e ato obsceno, e encerra aí o assunto da matéria, tá? Então, pessoal, estupro de vulnerável. Classificação, crime simples, né? Tutela único bem jurídico, a dignidade sexual. Também a doutrina fala que tutela-se o desenvolvimento sexual da criança ou adolescente, né? Vulnerável também, tá? É um crime comum, certo? Em que pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Não existe uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Aí vem uma ponto importante, conforme também o estupro, é que o estupro vulnerável é um crime material, então, ou causal, como se diz, né? Pois para sua consumação exige a ocorrência do resultado naturalístico, tá? Que é a condição carnal ou a prática do ato libidinoso, com menor de 14 anos, ou pessoa vulnerável ali, né? Conforme o parágrafo 1º, nós vamos trabalhar também as outras hipóteses, né? Circunstâncias, né? De vulnerabilidade, tá certo? É um crime instantâneo, né? É um crime de forma livre, melhor dizendo, pode ser praticado de qualquer maneira. Então posso ser um estupro de vulnerável virtual? Sim, pode, tranquilamente, tá, pessoal? É um crime comissivo, em regra, exige uma ação, mas pode responder por omissão. Já indiciei pais, por exemplo, estupro de vulnerável, pois deixou a filha se envolver, morar com um indivíduo adulto, né? Uma filha de 12 anos, 11 anos, enfim. Eu até trabalhei um caso recentemente sobre isso na investigação, tá? É um crime comissível, exige uma ação, como eu falei, em regra, mas cabe omissão imprópria, né? Omissão penalmente relevante, que é o crime comissivo por omissão, né? É aquele dever de cuidado, proteção, né? Conforme o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata da omissão penalmente relevante, né? É um crime unissubjetivo de concurso eventual, pode ser praticado por uma pessoa, mas admite aí o concurso de pessoas. E é um crime plurissubsistente, né? Cabe a tentativa, com certeza, pois é possível aí o fracionamento da conduta. Anotem, o estupro vulnerável, assim como o crime de estupro, do artigo 213, trata-se de crime hediondo, tá, pessoal? Crime hediondo. O objeto material aqui, pessoa vulnerável, que é o menor de 14 anos, conforme caput, ou as situações que estão descritas no parágrafo 1º do 217A que vamos falar. Outro ponto, pessoal, o tipo penal do tipo vulnerável não reclama violência ou grave ameaça como meio de execução, tá? Não há. Pode existir sim, mas não há. A violência e grave ameaça não são elementos do tipo penal do estupro vulnerável. Lá no estupro do artigo 213, sim. Aqui não, tá? Outro ponto, pessoal. A relação do consentimento é válido se o vulnerável consentir com o ato? Não é. A vulnerabilidade da vítima implica o quê? Na invalidade, perdão, do seu consentimento. Aí, né, o crime doloso não admite modalidade culposa. Ação penal desse crime, pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Então, fala aqui o artigo 217A, pessoal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena de 10 a 18 anos e multa. Essa pena foi aumentada aqui pela lei 15.280 de 2025. Podia ser maior, podia ser de 30 a 50 anos, mas não pode, né? Ou de 30 a 40 anos, mas não pode, né? Não é possível, tá? Então, pessoal, aqui o crime é praticado mediante conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos, tá?
Então, observe que não há emprego de violência grave e ameaça, e a vítima aqui, menor de 14 anos, tá certo? Que entra criança, menor de 12, e o adolescente, maior de 12, menor de 14, né? E aqui, pessoal, no parágrafo primeiro, nós temos a conduta equiparada, corre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Pessoa que tem algum problema mental, porque por mais que a gente fale assim, mas hoje são absolutamente capazes para o direito civil. Sim, mas de certo, para fins penais não é assim que funciona, tá? Então, aqui para fins penais, são vulneráveis, né? Então, nessas situações, pessoal, a pessoa que tem uma deficiência mental que não traz o discernimento da prática do ato sexual, ela é vulnerável. Como também a pessoa que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, está completamente drogada, embriagada completamente, ou ela está em coma, né, está dormindo, em sono profundo, alguém vai lá e passa a mão. Então, são situações que configuram aí, tese, a vulnerabilidade. E nessas situações, essas pessoas podem ser vítimas. Tem aquelas situações lá que uma mulher foi para uma festa, acordou numa rotatória, deitada no chão, com várias dores nas partes íntimas, ânus, região vaginal. Foi estuprada, né? Então drogaram ela na festa, ela só lembra que estava no camarote lá com as amigas e apagou. E aí levaram para um local e só Deus sabe o que foi feito com essa vítima, né? E aí, enfim, né, é uma situação muito triste. Então, nesse caso, ela estava na condição de vulnerabilidade total, total. Então, ela foi vítima de estupro de vulnerável, com certeza, tá? E aí, pessoal, aqui, vamos botar aqui. No parágrafo segundo, parágrafo terceiro, fala aqui, ó, são as condutas qualificadas. Se da conduta resulta lesão corporal grave, reclusão de 12 a 24 anos. Então, perdeu a visão, né, ter visto a violência, ou ter visto a droga que ela tomou, teve algum problema renal gravíssimo, né? Então, a depender, pode ser lesão corporal grave ou gravíssima pela perda da função renal, ou a debilidade da função renal, ou intestino, enfim, né? Então, tem que analisar aquelas situações do artigo 129, parágrafo 1º, que são de lesão grave, parágrafo 2º, são lesão corporal gravíssima. Porque quando fala que lesão corporal de natureza grave, leia-se grave ou gravíssima. Então, a pena será de reclusão de 12 a 24 anos. E se resulta a morte, pessoal, reclusão de 20 a 40 anos, né? Já chegou a 40 anos aqui também, né? Então, graças à Lei 15.280. Então, pessoal, essa morte aqui é uma morte que ela é culposa, é um crime pré-doloso. Se ele tinha o dolo de matar, é homicídio qualificado pelo meio cruel, né? Enfim, então entra uma qualificadora aqui, certo? Então, se resulta a morte, dessa morte decorre justamente do ato sexual. Pode até ser da violência empregada, apesar da violência não ser um elemento, né, do tipo penal, tá certo? Olha só que interessante aqui. Depois de uma decisão muito controversa da justiça, né, em relação à situação aí, de uma criança, né, que se envolveu com um adulto, olha o que fala, olha o que a Lei 15.353 disse. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. Não cabe relativizar a vulnerabilidade. Não, ela tem 13, ele tem 25, ela já sabe, ela já tem um contato ali sexual. Não existe isso, ela é vulnerável. É menor de 14 anos, ou ela tem alguma situação em que ela não pode oferecer resistência, ou tem deficiência mental, é vulnerável. A presunção é absoluta, então não cabe relativizar isso, tá? Parágrafo 5º. Nas penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 2º, 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima. A vítima consentiu, não existe isso, não, esse consentimento é inválido. Independente de sua experiência sexual, também. Já peguei um caso que a minha tinha 13 anos, tem até um apelido que davam a ela, né, que eu vou dizer aqui, por ela ter já uma vasta experiência sexual, isso não importa, tá? Aí ela é vulnerável, uma menina de 12 anos, meu Deus. Do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, lógico, não há que se falar
em não vulnerável, ela é vulnerável sim, como também o da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. Ah, não está grávida, agora o cara vai assumir o filho, tá tudo bem. Não, peguei um caso agora, recente, nós investigamos. Lá em Campos Lindos, a vítima ficou grávida e namorava com o cara, e os pais sabiam disso, de ser os pais, de ser o indivíduo. Mesmo ele confessou mesmo, não, eu vou assumir o filho é meu. Não importa, menina de 13 anos configura estupro de vulnerável, tá, pessoal? Então se atentem a esse parágrafo quinto, tá? Porque ele é muito importante aí no assunto, beleza? E na doutrina, pois leiam lá, tem muitas observações, tá, pessoal? Então, sempre, como eu falo para vocês, é importante ler a doutrina, tá? Tem alguns outros pontos, né, que é possível para vocês aí, para esclarecer o assunto, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, né? Então, uma aula bem produtiva aí, com muitos temas importantes, né? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, vamos concluir o assunto, né, da matéria, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.